Quando eu comecei o curso, eu não entendia nada, meu vocabulário era muito, tinha pouco vocabulário, né? E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu fui acompanhando os textos, tudo, e cada dia eu fui aprendendo uma palavra. A minha vida, eu era perdida, era completamente perdida, né? Eu tinha medo de abrir a boca, tinha medo de falar, tinha medo de ir no mercado, tinha medo de tudo. Acho que eu entrei numa fase assim que eu tinha medo até de sair na rua. Mas, graças a Deus, eu venci esse medo pela segurança que eu senti da aula da Jaque. E aí, mais satisfatório ainda é quando eu falo lá na empresa e a pessoa, ok. Ela entendeu o que eu falei. Antigamente as pessoas não entendiam o que eu falei. Aí eu fico feliz, né? A pessoa está entendendo o que eu falei, ela entendeu, eu fico muito feliz. O estudar alemão com a Jaque, que me fortaleceu, onde eu aprendi muitos vocabulários foram com os textos, e todos, estudando com texto, eu pude aprender palavras novas, aumentei o meu vocabulário. Através desses textos, fui formulando outras perguntas e aprendendo mais palavras. Em qualquer escola, eu, por exemplo, já frequentei escola, não tem a sua metodologia de ensino, não tem a sua paciência, não tem a sua interação com os alunos. Qual curso que você pergunta, está aqui, manda um áudio lá para o professor no Telegram e ele responde automaticamente. A ação que você tem é ótimo, é excelente. Essa dedicação, esse retorno que você tem pelo aluno e o seu método de ensino está de parabéns. Eu vejo resultado, motivação, porque você sempre está motivando, pegando o nosso pé, puxando as nossas orelhas. Jaque, os professores hoje só querem receber. Não está aí, ó, eu recebi. Você poderia mesmo fazer isso, eu recebi. Se eles não querem aprender, problema deles. Mas não, a Jaque está lá mandando mensagem, olha fulano, por que você hoje, tudo bem com você? Por que você hoje não participou da aula? Logo quando você começa, é tanta correria, tem outras prioridades, né? E você me fez ver, enxergar que aprender alemão também é uma prioridade da minha vida. Você me criou a vontade de crescer com a língua alemã, me criou a vontade de estudar, e essa vontade está aqui, ó, comigo. Todo dia eu tenho, e cada vez que eu leio os seus textos, eu aprendo, porque eu sinto mais motivada para aprender cada vez mais. Meu nome é Ruth Maciel, tenho 2 filhas que moram no Brasil, né? Eu moro aqui, eu moro na Alemanha, em Aserwinkel, e estou aqui mais ou menos 3 anos. Eu era perdida, né? Quando você vem para cá, você não sabe falar o português, todo mundo falando alemão, eu tinha medo de sair na rua, tinha medo de conversar com as pessoas, perguntar para as pessoas, eu me achava, era coisa nova, eu me sentia super perdida. Eu conheci a Jaque através do Instagram. Eu estava pesquisando lá e ela apareceu e eu gostei e comecei a seguir. E pelas aulas que ela dava, eu sempre acompanhava. Aí eu comecei a ter interesse pelo alemão. Não estava, porque eu já conhecia, eu já vi didática e gostei. E gostei muito, porque eu já frequentei a escola, ela é completamente diferente. Aí me prendeu ali, aí eu falei, nossa, todo dia eu assistia as aulas da Jaque. Então eu não me senti insegura, pelo contrário, ela sou segurança para mim. Por isso que eu comecei a frequentar as aulas. Quando eu comecei o curso, eu não entendia nada, meu vocabulário era tinha pouco vocabulário, né? E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu fui acompanhando os textos, tudo, e cada dia eu fui aprendendo uma palavra. A minha vida, eu era perdida.
era completamente perdida, né? Eu tinha medo de abrir a boca, tinha medo de falar, tinha medo de ir no mercado, tinha medo de tudo. Acho que eu entrei numa fase assim que eu tinha medo até de sair na rua, né? Frustrada com um alemão, né? Mas graças a Deus eu venci esse medo pela segurança que eu senti da aula da Jaque. No meu trabalho, eu consigo perguntar as coisas do meu trabalho, do meu dia a dia, né? Lá no meu trabalho, por exemplo, antigamente eu não perguntava, eu ficava só observando, a pessoa fazia e ia lá fazia igual. E agora não. Eu pergunto, eu tenho dúvida, eu pergunto como é que é o meu trabalho, o que eu vou fazer, qual o próximo serviço que eu tenho que fazer, porque muitas vezes a pessoa fala comigo, eu não entendo, eu falo, vi, Peter, e a pessoa responde para mim, e eu peço para a pessoa falar devagar. Antigamente eu tinha esse medo, eu tinha medo assim, falar, eu vou pedir para ela falar devagar, mas eu não vou entender de qualquer jeito. Mas muitas palavras que eu não entendo, aí as pessoas, o quê? Eles ficam gesticulando, aí eu começo a entender e aprendo outra palavra. E hoje eu percebo que as pessoas, quando eu estou perto, eles já têm mais receio de falar alguma coisa, porque eles já falam, ela entende alguma coisa. Ela entende, então ela pode entender. Às vezes você não conhece todas as palavras, você vai pegando o significado assim, você monta. E às vezes eu chego em casa e falo, fulano de tal tá falando isso. Aí eu fico pensando, como é que eu sei que fulano tá falando isso? Eu chego no médico, sim, marco a consulta. Marco a consulta, não. Eu chego no médico, marco uma termine, né? Porque assim a gente acaba falando da linguagem deles, né? Marco a termine e falo pro médico o que eu estou sentindo. E muitas vezes eu não entendo a resposta dele, mas ele já fala com mais calma. Umas coisas eu entendo, outras não entendo, mas isso ainda é normal, o meu nível de conhecimento. Hoje eu estava olhando uma conversa de um outro funcionário com a outra, e ele estava falando, eu olhando assim, olha, mas isso tudo eu não sei falar, tá entendendo? E aí eu comecei a interagir com eles conversando também, tá entendendo? Então eu estou buscando, estou vencendo, estou fazendo nós estamos interagindo a língua, a fala, né? Então eu acho que logo vou colocar tudo que eu estou aprendendo aqui para fora. Mas eu já comecei a interagir com as pessoas. Quando eu comecei a estudar, eu queria aprender os verbos. No presente, futuro, passado. E eu estou estudando mais textos, né? Através dos textos, estou aprendendo muitas palavras e até na montagem do texto, você percebe como é que monta, né? Então, às vezes eu vou falar uma palavra, eu falo, eu esqueci isso, faltou esse verbo aí na palavra, assim, é na primeira, na segunda posição, na última. Mas eu aprendi isso só no texto. Antigamente eu focava nos verbos. Então, hoje eu sento, pego o jornal, até mesmo na empresa, né? Quando tem aquele jornalzinho, eu sento lá, fico olhando e fico assim, olha, isso aqui quer dizer isso, isso, isso. Já consigo ler um texto sem saber os verbos, né? Eu aprendi lendo o texto. Até para montar uma frase, você mesmo já viu que eu tenho mais facilidade de montar uma frase, porque eu coloco tudo certinho, a frase, o verbo, tudo no lugarzinho correto. E coisa que a gente foi aprendendo só no texto, ainda não cheguei nessa parte da aula, que é do verbo. Por exemplo, eu aprendi uma palavra nova lá no texto, aquela palavra, eu começo a montar frases para mim no meu dia a dia com aquela palavra, para me usar no meu trabalho, usar com meu marido. E aí, mais satisfatório ainda é quando eu falo lá na empresa e a pessoa, ok. Ela entendeu o que eu falei. Antigamente as pessoas não entendiam o que eu falava. Aí eu fico feliz, né? A pessoa está entendendo o que eu falei, ela entendeu, eu fico muito feliz. Me expresso e eles entendem. E é uma satisfação muito grande saber que você está sendo compreendida. Eu aprendi muitas palavras, acho que antigamente eu era muito limitada, meu conhecimento era pouco. Hoje, nossa, acho que eu já devo ter aprendido mais de 1000 palavras ou mais, né? É que eu não fico contando. Aprendi a escrever, aprendi os
objeto direto, indireto, olha, que eu nem sabia. E aprendi o sujeito, né? Aprendi também o sentido da palavra, né? Porque antigamente eu fazia assim, eu fazia a tradução no pé da letra, mas o alemão não tem isso, você tem que entender o contexto da frase. O que eu gosto muito da aula da Jaque é a nossa interação no Telegram. Ela manda o texto em alemão, nós mandamos o áudio para ela e ela corrige o nosso áudio, a nossa fala, né? Se tiver alguma coisa errada, ela já faz a correção, depois nós mandamos de volta para ela com a correção já feita em alemão. E nisso aí a gente aprende a falar, aprende a evoluir. Gosto das aulas que nós temos de vídeo. Meu maior medo era o medo de você desistir de querer me ensinar, porque eu já fui rejeitada nas outras escolas, na outra escola, por eu não ter conhecimento do alemão, por eu não ter tempo. E aí o que acontece? Quando eu comecei a estudar com você sabia das minhas limitações, então, e eu sempre tinha o retorno, você sabia as minhas dificuldades para montar uma frase, as minhas dificuldades para falar. Você, quando eu comecei a estudar, eu falo errado, você me corrige, e você sempre estava me motivando para continuar estudando. Muitas vezes você ficava pegando no pé, gente, você tem que estudar mais, tem que fazer isso. E muitas vezes, quando a gente estava estudando, dava um retorno para você, se agradecia. E quantas vezes eu falei para o Jacques, você não precisa agradecer. Para mim é um prazer, eu tenho que agradecer. Onde eu me sinto mais orgulhosa, como eu já disse, é de você ser compreendida, você falar com as pessoas e perceber que a pessoa fala, sim, ok, te responde, tipo assim, eu entendi o que você está falando, tá entendendo? É você falar e a pessoa interagir com você, a pessoa compreender o que você está falando. Porque muitas vezes antigamente eu falava e ficava esperando a pessoa me responder, a pessoa não respondia porque eu não entendia o que eu estava falando. Tá entendendo? Agora eu pergunto, até mesmo o trabalho, vou perguntar sobre um trabalho e a pessoa olha assim para mim, já me responde o que eu estou perguntando, eu fico, ai, que orgulho. A minha vida mudou. Como eu disse, antes eu não saía, tinha medo de sair, tinha medo de falar com as pessoas, tinha medo das pessoas. Hoje não. Hoje eu falo errado, a pessoa não entende. Quando a pessoa não entende, ela pergunta de novo, né? Mas mas também já tem assim o hábito, né? Quando eu vou em qualquer lugar fazer compras, essas coisas, eu já vou mentalizando que eu vou perguntar, já crio as minhas frases, já crio as minhas perguntas, tá entendendo? Então eu pergunto para a pessoa e procuro sempre frases simples para a pessoa me responder simples, de acordo com o meu conhecimento. Hoje, o que acontece? Hoje, na minha casa, eu assisto mais filmes em alemão, televisão em alemão. Aliás, eu não tenho mais nada em português, né? Nunca tive, mas quando vai assistir algum filme, por exemplo, que eu quero saber assim, a tradução, eu assisto em português, depois eu assisto em alemão, procuro muito desenhos animados, e quando eu assisto filmes, que agora eu só assisto filme em alemão, eu procuro sentar, procuro ouvir, e quando as pessoas estão falando, olha, aquela palavra eu conheço, eu quis dizer isso, e quando eu não entendo, eu vou lá, procuro, tá entendendo? E tô fugindo das pessoas, por exemplo, eu vou no refeitório da minha empresa lá, sentar, quando eu vejo que é português, eu já saio de perto. E quando é alemão, eu fico perto, eles estão conversando, eu falo, nossa, as pessoas às vezes falam assim, essa menina é cusca, né? Fica só ouvindo, mas estou ali, ó, de olho ali em pé, para ouvir o alemão. Não procura, às vezes, nem estou entendendo o que ele está falando, mas eu estou ouvindo. Porque cada vez eu quero ter mais intimidade com a língua alemã. Em qualquer escola, eu, por exemplo, já frequentei escola
não tem a sua metodologia de ensino, não tem a sua paciência, não tem a sua interação com os alunos. Qual curso que você pergunta, está aqui, manda um áudio lá para o professor no Telegram e ele responde automaticamente. Você não demora, a gente manda um texto para você, um vídeo, você já dá um retorno de imediato. Tem dúvida? Manda a pergunta para a Jaque já responde. Nenhum curso é assim, Jaque. Eu já fiz curso e eu já frequentei a escola. Era assim, tá ali o livro, deve fazer isso. Até mesmo na empresa que eu trabalho também tem uma professora de alemão e eu falo assim, mas eu nunca escuto a voz da professora. Como é que eu vou aprender o alemão? Lá na empresa, né? E só texto. Então, eu aprendo a frase, a montar a frase, mas eu só estou lendo o texto, mas não escuto a professora falando, interagindo com o alemão comigo, para mim saber se eu estou falando corretamente o alemão, a palavra corretamente. Então, essa interação que você tem é ótimo, é excelente. Essa dedicação, esse retorno que você tem pelo aluno e o seu método de ensino, está de parabéns. Eu me orgulho muito de ser uma tartaruga, eu sou uma tartaruga motivada para aprender o alemão. Hoje eu tenho muito interesse em aprender. Meu marido que diga, né? Porque ele sempre me vê com um caderninho para cima e para baixo, então não pode falar assim, a Ruth pagou um curso e é uma pessoa desinteressada. Mas quem me motivou para mim continuar nesse curso, porque você viu que teve uma fase aí, que era tanto trabalho, ficava cansada, mas a Jaque estava lá, Ruth, vem, Ruth, me cobrava e nisso me motivou cada vez mais. Eu não desisti, continuei. Eu estou evoluindo bastante, estou crescendo e logo eu vou estar falando fluentemente alemão. Nossa, todos nós somos unidos, sim. Nossa interação com os alunos, quando nós tínhamos nossas aulas vídeo, a gente lá no Telegram, a interação com os alunos, a gente conversa, a gente interage, às vezes a gente faz uma pergunta, responde também, os alunos todos participam. Eu vejo resultado, motivação, porque você sempre está motivando, pegando o nosso pé, puxando as nossas orelhas. Jaque, os professores hoje só querem receber. Não está aí, eu recebi. Você poderia mesmo fazer isso. Eu recebi, se eles não querem aprender, problema deles. Mas não, a Jaque está lá mandando mensagem. Olha, fulano, por que você hoje, tudo bem com você? Por que você hoje não participou da aula? Olha, vou te mandar isso, me responde, sabe, você está sempre interagindo, manda texto, manda para a gente dar resposta, cobre o nosso retorno. Qual professor que faz isso, Jaque? Ninguém. Falo, Jaque, você não desistiu de mim. Está de parabéns, seu método de ensino é excelente. Eu tenho muito que agradecer para você, porque acho que se não fosse a sua motivação, eu já teria desistido há muito tempo, né? Como desisti de outros cursos, né? Logo quando você começa, é tanta correria, tem outras prioridades, né? E você me fez ver, enxergar que aprender alemão também é uma prioridade na minha vida. Você me criou a vontade de crescer com a língua alemã, me criou a vontade de estudar. E essa vontade está aqui, comigo. Todo dia eu tenho... E cada vez que eu leio os seus textos, eu aprendo, porque eu sinto mais motivada para aprender cada vez mais. E um dia, essa nossa conversa vai ser todo mundo. Fé em Deus.